então, a China, o Japão, eu sei que em uma época aí o Japão falou assim, galera, o negócio é o seguinte, a partir de hoje nós só vamos aprender ciência, matemática. Ele deu uma podada num monte de matéria, né? Pra seguir nessa linha do STEAM mesmo, né? E parece que dá resultado, né? Que você, ou é uma atitude muito radical? Olha, é que depende, né, Sérgio? Se fosse aqui no Brasil, ia dar uma confusão, hein? Ia dar uma confusão gigante, Sérgio, porque a gente ainda tem uma cultura muito tradicional de ensino. Novamente, né, os nossos pais foram ensinados dessa forma. Então, eles veem, eles querem reproduzir e eles têm a percepção de que um professor bom é aquele professor que, de fato, vai fazer com que o aluno decore todo o livro, decore todo o conteúdo, que preencha toda a apostila. Bonitinha. Então, se ela estiver toda preenchida, acabou, né? Aquilo para a família é um cara que é um bom professor. E não essa perspectiva, muitas vezes, que a gente tem comentado aqui, de um cara que sai fora da caixa, que traz esse exercício dessa forma. Então, é uma questão cultural, né, Sérgio? Então, se alguém aparece e fala polêmica... que o Japão falou que ia ser cancelado, não, acabou, galera. O negócio aqui agora vai ser o seguinte, matemática, ciência, física, química e biologia. O resto, esquece. Foi isso que o Japão fez. Por isso que o Japão é o Japão, né? Então é fogo, né? É verdade. E a China também, né? Que o pessoal critica muito a China, né? Mas nessa parte aí os chineses são foda, né? E eles estão, se eu não me engano, na posição do PISA, Sérgio, primeiro, terceiro e quinto lugar. Então os caras são um fenômeno. Tá vendo, pessoal? Eu falo pra você. Eu falo no meu canal que é o seguinte, cara. Que a democracia deu tudo errado, entendeu? Esse negócio que todo mundo pode falar e que não tem que ficar trocando de gente. Na China, cara, o cara pensa a longo prazo, por isso que os caras estão na Lua, estão em Marte, os foguetes dele estão aí, entendeu? É brincadeira, viu, pessoal? Mas é que tem esse lado, né? Exato. Tem esse lado. E esse pensamento de longo prazo que eles têm... É um negócio muito... E aí eles têm um investimento pesado nisso, porque eles sabem que o futuro tá ali. Tá ali no menininho que tá assim, ó. Né? Exato. E assim, Sérgio, se você for olhar historicamente também a questão da China, a gente tem aquela visão da China do início dos anos 80. Sabe que tem? Eu conheço um cara que trabalhou lá, que ele fala, cara, o pessoal fala tudo errado da China. É isso aí que você falou. A China não é isso aí, entendeu? Esse aqui. Deixa eu ver, Christian. Dá o play, Christian. A miopia aqui tá grande. China lidera o ranking. Se eu não me engano, deve ser o terceiro vídeo, o Christian. Como é a educação na China? Aqui, ó. É um de educação e tecnologia? Avança um pouquinho mais. Não chega a ser esse, mas você vê ali, né? Alguns não, é o Steam, né? É porque a China, o Japão, pessoal, eles são focados nesse Steam aí. E que aqui a gente acha que arte, por exemplo, né? Olha lá. É secundária. É secundário, né? A arte é sempre secundário e tal. E lá não, né? Lá, olha lá. Por isso que os caras... Vai lá, tem Olimpíada. Tipo, nado sincronizado. Cara, já pode dar medalha pro chinês, cara. Não precisa fazer mais nada. Já entrega a medalha, entendeu? Christian, coloca assim, ó, inteligência artificial, educação, China. Aí acho que você vai encontrar o exemplo que eu mencionei. Porque é bem curioso essa pesquisa que eles fizeram. É engraçado porque, por exemplo, o Brasil, a China, tu faz parte dos BRICS, né? E aí a gente podia, né? É esse primeiro. Olha que interessante, Christian. Pode clicar. Põe aí na tela toda aí, vamos ver. Vamos ver se vai aparecer um pouquinho mais pra frente. Deixa eu só colocar o som aí. Esse, eu realmente, assim, fiquei assustado. Eu gostei. Eu percebi o que eles tiveram a intenção, mas é uma coisa... preocupante, assim, né? Acho que tem que toda coisa tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Colocaram um Starlink ali, ó. O satélite do Elon Musk, ó, pra abrir o vídeo. Ó a tiara, Sérgio. Ih, olha lá. Não, isso aí esquece, cara. Isso aí no Brasil? Nunca. Não, jamais. Jamais. Olha lá, ó. A questão de prestar atenção. Medir a concentração. Olha só que demais. Olha os resultados, Sérgio, em tempo real. Aqui no Brasil isso é muito difícil. Aliás, no mundo, né, Sérgio? Isso é muito difícil. E a inteligência artificial aplicada à educação... A inteligência artificial na China é um negócio fora de série, cara. Exato. Isso aí, ó. Hoje o pagamento lá, eu tenho um amigo que tá lá, ele falou, cara, QR Code? Aqui não usa faz uns 10 anos. É tudo na retina. Reconhecimento de padrão. Reconhecimento de padrão. Olha lá, ó. É maravilhoso nesse sentido. Ó, robótica incorporada, dá um momento, ela está incorporada no processo pedagógico.
Olha lá, a Olha presença, isso. É. Sérgio. Então, hoje o professor ainda muitas vezes faz ou no aplicativo ou no diário dele, né? Mas aqui você já faz a presença do aluno. Ele entrou, você já está lá presente, já acompanha qual é a trajetória dele dentro da sala de aula, dentro da escola. Isso aí é uma doideira, né, cara? Olha lá, é difícil obter o consentimento das famílias. Cara, já lá, né? Já é difícil lá. Mas é porque lá a família não tem que opinar, cara. Lá ou é isso, meu filho, ou esquece, entendeu? Olha só que demais, cara. Bilhões de dólares, ó. Exatamente. Olha isso, cara. É demais, né, cara? Aí metaverso para eles não é nada, né, Sérgio? Porque, ó, Pô, eu já vivo em outro universo, cara. Já é outro universo. Nossa, o pessoal deve estar me xingando de comunista aí, daí pra baixo, né? Daí pra baixo. Já tem cancelamento, Sérgio. Já tem cancelamento. Sérgio defende a China. Cara, mas olha lá, ó, é outro outro nível, cara. Ó. O pessoal deveria fazer isso daí em qualquer país, independente se é comunista, capitalista, isso aí não. Não, é porque o negócio é o que acontece, cara. Pode parando aí. A gente já entendeu, cara. É legal demais. Isso aí é o seguinte, cara. Inteligência artificial, ela é basicamente reconhecimento de padrão. Exatamente. O sinal que sai do cérebro é sinal. Então, o sinal você consegue mapear esse padrão e quanto aí na China que tem gente pra caramba, você faz isso, você consegue ter como vou dizer assim, uma fotografia de como que é. Então você põe lá, tipo, uma equação de segundo grau para o chinês resolver. Você vai ver que ali ele está sofrendo para ver. Pô, então a gente tem que ir focar naquilo ali que eles estão. Uma outra coisa que você dá, você vê que ele está mais tranquilo, que ele faz. Opa, então você vai mapear. Aí é legal pra caramba. Exato, Sérgio, porque você entende o padrão. Então, se você vê que aquele não tem mais dificuldade nisso, poxa, vamos apoiar. Então, o professor tem mais recursos também na sala de aula para olhar e falar: olha, realmente o Joãozinho ali precisa da minha ajuda. Então, o professor, Sérgio, se você for olhar ali, fazendo uma analogia, ele tem que ser como se fosse um médico numa sala de UTI. Ele vai ter que dar atenção para aquele aluno que mais precisa. Exato. E outra coisa que acontece na sala de aula, Sérgio, que, por exemplo, essa tiara e tecnológica pode ajudar. Sérgio, você já viu aquela situação onde um professor começa, por exemplo, chama o pai ou a mãe e começa a falar assim: ó, o seu filho está conversando muito dentro de sala de aula. Não sei se acontece com seus filhos. Ou se eles... com um deles, sim. E aí, olha o interessante que a gente não percebe, Sérgio. Essa criança que conversa dentro de sala de aula é porque ela não tem um desafio à altura dela. Então, assim, se ela tivesse um desafio à altura dela, que ela consegue resolver e se manter mais tempo lá pensando, entretida, resolvendo o problema, não teríamos esse problema. Então, por exemplo, no momento de engenhoteca, eu tenho uma aula, por exemplo, dentro do extracurricular de 1h30. Sérgio, às vezes não dá nem tempo. A criança, ela fica tão imersa em tentar resolver aquele problema, de tentar usar a criatividade para encontrar outras soluções. E, óbvio, tem aquelas crianças mais ágeis que conseguem resolver mais rapidamente. Porque cada ser humano é cada ser humano, né, cara? E aí o professor, o que ele faz? Ele é orientado, olha, para aquela criança dá um outro desafio, porque aquele desafio lá, e aí entra o estado de fluxo. E o estado de fluxo, ele fala, né, que você precisa dar para esses estudantes desafios que coincidem ou que estejam adequados às habilidades dele. Se você der um desafio muito difícil, ele vai se frustrar e não vai conseguir, não vai aprender. Se você der um desafio muito fácil, ele vai ter aquele processo. Vou conversar na sala de aula, vou procurar uma outra distração, vou virar aqui no meu celular. Então, o estado de fluxo é uma teoria... É o estado de flow aqui, por isso chama flow. É isso aí. É por causa disso, sabia? Não sabia, por causa disso mesmo? aí, Olha. Eles o negócio deles é isso aí. Foram certeiros. Para entrar nesse fluxo aí mesmo, é isso mesmo. E aí é isso, né? Essa abordagem metodológica, ela olha para justamente esses pontos na educação. Precisa encontrar desafios que tenham um equilíbrio entre habilidade e competência. Então, a minha crítica mesmo em tudo é justamente essa. Você pega lá, na China, os caras, a tecnologia ela já existe. Eles usam a tecnologia. Aqui parece que não, cara. Aqui a tecnologia a gente sabe que existe, mas parece que ela não é usada, entendeu? E aí, aquilo lá, voltando lá no comecinho, quando eu falei para você, a gente teve a chance. Só que aí passou e parece que a gente voltou
a tudo como era antes, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Você acha que é porque o professor, a escola se acomodou, Sérgio? Eu Qual que é a acho sua que visão? sim, cara. Eu acho que é. Eu acho que é isso aí que você falou também, porque mudar vai dar trabalho, cara. Entendeu? Vai ter que pensar e tudo. Pô, eu já tive discussões assim, cara, terrível com a minha esposa e tudo por conta disso, entendeu? Porque o diretor da escola, ele tinha que chegar e falar assim, infelizmente, fulano, cicrano, beltrano, vocês não se adaptaram, cara. Não tem o que fazer. O mundo é 2022, entendeu? Educação é 5.0. 5.0, é outro papo, entendeu? Então, não, vou dar uma chance para você. Porque senão tem que manter aquele professor lá, sei lá por quê, porque é tradicional da escola e tal. Mas aí é fogo, né, cara? É Exato, complicado você demais, compromete a educação dos alunos, né? É e verdade. aí você vê o mundo, você fala assim, pô, mas tá tudo... Cara, não tá, porque tudo aquilo ali que os caras mostraram ali, existe, tá aí. Tá aí. Tá aí. Não é nada que, não, os caras criaram. Não, tá tudo aí, cara. Internet tem, sensor, câmera tem, entendeu? Agora, quando precisou colocar sensor no aeroporto para medir a temperatura, não tava lá o sensor? Então, quer dizer, o Exato. sensor existe, as câmeras existem. Aí, igual eu tava falando ali, foi uma grande parceria de grandes empresas de tecnologia chinesa com escolas e com todo mundo. Aí você vê que tá todo mundo andando para frente. Exato. E se você faz isso, vai ter um apoio massivo, cara, da população. Eu acho que teria. Mas no Brasil é muito complicado, cara. E aí tem outro aspecto, né, Sérgio? Ó, um exemplo, dentro da sala de aula, com aquele conteúdo tradicional de educação 1.0, 2.0, 3.0. A criança, ela tem em casa, por exemplo, videogame. Ela joga o Fortnite, que ela interage com os colegas, que ela Exato. tá lá brincando, fazendo a interação. E aí ela volta para o ambiente de sala de aula, aquele ambiente monótono. Você acha que ela vai querer? Ela quer uma coisa que realmente coloque ela para fazer alguma coisa. Exatamente. Então, isso precisa, essas abordagens, esses elementos de jogos, isso precisa estar dentro da educação. O professor precisa estar olhando para isso e falando, cara, como é que eu estou falando a mesma linguagem desses alunos? Então aí você tem o exemplo do Fortnite, do Roblox, do próprio Minecraft. Já tem Roblox e Minecraft sendo utilizado muito pelas instituições de ensino para esse tipo de trabalho, como eu mencionei aqui da Engenhoteca. E o investimento é pesado em cima disso, Sérgio, precisa. Então, certeza. a criança ela precisa desse estímulo.